A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que estão presentes, que estão vendo este vídeo. Quero desejar a todos que o Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome do nosso Salvador. Amém? Hoje eu quero falar sobre Jesus, a luz que veio ao mundo, a luz de todos os homens. Vamos falar um pouco, e isso aí tem muito a ver com a unicidade, amém? Então, eu vou começar aqui citando alguns textos, referindo-se a textos que falam sobre Jesus Cristo, tá? Então, começando no Evangelho segundo João, tá? Evangelho de João, que no capítulo 1 ele já revela pra gente quem é a luz, né? Que veio ao mundo, é a luz que ilumina todo homem, a luz que é a vida, amém? Então, assim, no princípio era o verbo, capítulo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. Então aqui João está se referindo a Jesus, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, João fala que a vida é a luz que ilumina todo homem, é a luz que veio ao mundo. E João, ele estava testificando da luz, não era ele a luz, mas ele testificava da luz. Agora vamos a alguns textos mais à frente, para que nós possamos entender o que Cristo está falando. Então, a gente vem aqui em João, no capítulo 8, no verso 12. Jesus fala assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Então, Jesus, ele já estava se declarando que ele era a luz do mundo. A luz do mundo. Então, Jesus já estava falando ali, ele já estava revelando quem ele era, né? Então ele estava manifestado em carne e revelando, mas as pessoas não entendiam a palavra que ele proferia porque estavam em trevas. É isso que João está falando.
Mais para frente aqui, no capítulo 9, diz assim: E passou Jesus e viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus estava se declarando ali que aquele cego, ele estava realmente daquela forma para que ele manifestasse as obras, né? Porque Deus passaria por ele e faria a obra no meio dele. E então, Jesus, ele vai se referindo ali sobre a luz, né? E João é o que mais coloca em evidência isso, né? João, ele coloca mais em evidência. Paulo também fala muito sobre isso, tá? O capítulo 12 de João, no verso... eu vou continuar aqui no verso 34 em diante, ele fala assim: respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. Como dizes tu, convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Então aqui, Jesus falou, João falou que a luz é a vida que ilumina os homens. João falou que e testificou que da luz, né? Da luz. Ele testificou da luz. E Jesus falou que era a luz. Agora, ele está falando para a gente crer na luz, para que sejamos filhos da luz. Então, nós somos filhos de Jesus. Então, amados, eu vou pular aqui para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Então, o próprio Paulo, no seu discurso, né, aqui perante o rei Agripa, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, no 22, mas alcançando o socorro de Deus ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto às pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, os próprios profetas e Moisés disseram isto, que ele vinha para testificar de Deus.
Por isso que Jesus fala: Pai, testifiquei o teu nome, né, entre os homens. Então, em Romanos no capítulo 13, Paulo, ele fala a respeito da luz, ele fala assim: a noite é avançada, no capítulo 13, verso 12, a noite é avançada, e o dia está próximo. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andamos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestindo-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Então, as armas da luz, Paulo já está declarando aqui, né? Porque Paulo está falando uma linguagem do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é a luz que veio, né? E se manifestou em carne. Em Efésios, eu deixei uma colinha aqui, irmão, para que a gente não perdesse o foco. Em Efésios, no capítulo 5, ele fala assim, no verso 8: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, Paulo está dizendo aqui, né, que a gente também é filho da luz. Entenda a linguagem que Paulo está dizendo, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, Paulo está falando da luz que tudo manifesta. E depois, no verso seguinte, ele diz que Cristo te esclarece tudo, entende? Porque quem manifesta as coisas é Cristo. E nós somos filhos da luz. E a luz é Jesus que veio ao mundo. Tá, Diego, tudo bem, você falou da luz, né? Em Colossenses aqui, capítulo 1, no verso 12, Paulo fala também sobre a nossa responsabilidade, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Então, no capítulo 1, no verso 12, ele fala que, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar
da herança dos santos na luz, né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Entende? Então, essa linguagem de pai e filho, tem muitas pessoas que elas se perdem porque não entende que filho, né, quando se refere filho, se refere à sua manifestação, né? No seu próprio tabernáculo que o levantou, que o criou, entende? Então, as pessoas, elas não entendem muito esta linguagem, porque a Bíblia, ela é um quebra-cabeça. Ela é um quebra-cabeça. Quando você junta as peças, você começa a entender, né? Mas só que para você entender, o Espírito Santo tem que te dar o discernimento e você tem que ler as Escrituras, porque como eu entendo, vocês também podem entender, todo mundo pode entender, porque é o único livro em que o autor está presente, porque é a sua própria palavra. Então, a unção que está em nós nos ensina todas as coisas, como João disse. E agora, chega esse mistério falando, tá, Diego, o que você está querendo dizer com tudo isto, né? Que Jesus é a luz, nós sabemos. Nós somos filhos da luz e somos herdeiros, né? Ele nos fez herdeiros para participar da luz, né? Então, ora, e de uma forma clara, se Jesus é a luz, quem ele é, na verdade? Existe algum texto? João, no capítulo, primeira epístola de João, no capítulo 1, ele fala assim, o que vimos, do 3 em diante, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em treva, mentimos-nos, não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os seus pecados. Então, João fala que Deus é luz. Então, no capítulo, eu gosto sempre de citar esse texto para que não tenha nenhuma contradição nas coisas que eu estou dizendo. Primeiro a Coríntios, capítulo 8, verso 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos. Então, entenda que estamos na luz. E para
e todavia para os apóstolos há um só Deus, o Pai. Por isso somos filhos da luz. E Jesus, né? Jesus Cristo é a manifestação do Deus Pai. Por isso recebeu o senhorio. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, amados, Deus é a luz que veio ao mundo, igual João agora acabou de falar. E contra esses textos não tem argumento. E a gente anda na luz. E há só um Deus, o Pai. Entende? Então, nós somos filhos de Deus Pai. Porque Ele é a luz que veio ao mundo e manifestou e testificou das obras dele mesmo, para que nós possamos encontrar a salvação. Por isso que ele fala, ainda a luz está convosco, tendes luz. Eu sou a luz. Então, que nós possamos estar com esta mensagem em nossos olhos, em nossos corações, em nossa mente, para que nós possamos entender o mistério de Cristo. Porque Jesus também, em Mateus 5, ele fala, vós sois a luz do mundo. Então, nós estamos com o Espírito Santo e nós devemos testificar da luz e testificar do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é manifestado ali em carne e que morreu por nós. Nós devemos falar do amor de Cristo e entender primeiramente quem é Cristo e o que ele fez por nós. Amém? Então, fique com esse texto de que João fala que Deus é luz. E Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então, amados, espero que os irmãos entendam a respeito desta mensagem, deste monoteísmo bíblico, para que nós estamos em pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que não sejamos confundidos na sua vinda. Amém? Então, espero que os irmãos, essa mensagem edifique os irmãos e que os irmãos não estejam em trevas, mas estejam em luz. E assim, irmãos, pegue a primeira epístola, a segunda e a terceira de João e dá uma estudada. Ali ele fala muito sobre trevas e luz, luz e trevas. E os irmãos têm a unção que vos ensina todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querendo Deus, voltaremos ministrando mais uma vez a tua palavra, para a glória de Deus Pai. Um abraço a todos e até mais.